Quando o homem sai do estado de torpor intelectual, causado pela ignorância ou a escravidão, ele olha ao redor procurando perceber o porquê e o como de tudo o que o rodeia. A natureza, em seus múltiplos aspectos, seu ser interior, sua identidade própria e a origem de suas aspirações, como o amor, o ódio, depois os acidentes por que passa todo ser vivente sobre a terra, as doenças, a morte, os sofrimentos morais e as relações entre os seres humanos. Tudo isso surpreende o pensador, que exige uma solução mais ou menos satisfatória. Todos os filósofos, todos os divulgadores de sistemas religiosos e agora a maioria das sociedades eruditas têm dado soluções a estes diversos problemas. No presente trabalho, prelúdio de qualquer estudo mais profundo do ocultismo, vamos rever as respostas dadas para alguns dos problemas expostos pela ciência atual e examinaremos logo a seguir as soluções dadas pelos antigos templos de iniciação. Finalmente, procuraremos encontrar quais as possíveis relações entre as duas fórmulas propostas. A primeira coisa que surpreende o espírito humano é a natureza com suas diversas manifestações, o amanhecer e o pôr do sol, e da lua, as estrelas que brilham na noite, além das diversas estações, as tempestades, o arco-íris, o crescimento dos vegetais, a reprodução dos animais e sua utilização pelo homem. Tudo isso exige longas e sérias meditações. A seguir, vamos expor que, mesmo contra certos positivistas do mundo profano, supomos que toda a instrução dos primeiros pensadores terrestres teria sido feita não por raciocínios infantis, mas certamente sob a influência direta dos seres invisíveis dos diversos planos. É a revelação direta que está no início de todas as ciências, e as experiências acontecem mais tarde, para negar em princípio as afirmações das entidades superiores que se reservam de retornar mais tarde. Daí o ditado: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos reintegra a Ele. Porém, não devemos nos antecipar. A ciência atual nos ensina que somos os habitantes de um planeta que se chama a Terra. Este planeta gravita com outros planetas em torno de um astro chamado Sol, que envia o calor e a vida tanto para a Terra como aos outros planetas de seu sistema. Estes planetas são, partindo do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, que eram conhecidos também pelos antigos, Urano e Netuno, estes últimos acrescidos ao sistema solar pelos sábios modernos. Cada um destes planetas pode ter, por sua vez, astros menores do que eles, que giram ao seu redor. Esses astros são chamados satélites. A Terra tem um satélite, a Lua. Marte tem vários deles. Júpiter também. E Saturno está rodeado por uma verdadeira nuvem de pequenos satélites, que formam um verdadeiro anel em seu redor. Podem ser encontrados todos os detalhes úteis nos livros elementares de astronomia. Cada uma das estrelas que vemos no céu, que são as chamadas estrelas fixas, é um Sol com seu cortejo de planetas. Por outro lado, os astros móveis que aparecem acima do horizonte terrestre em certas épocas do ano, que se movimentam no céu indo de um grupo de estrelas para outro e que frequentemente possuem uma cor particular, são os planetas. E estudando essas andanças astrais, depois da duração de uma rotação da Terra sobre seu eixo, sobre ela mesma, depois do tempo de duração de uma translação da Terra em torno do Sol, e finalmente o tempo de translação de um signo para outro e as mudanças no aspecto exterior do seu satélite, a Lua.
é que se tornou possível estabelecer uma base para a determinação do tempo e os diversos sistemas de calendários. O Sol parece percorrer no céu uma certa rota indicada por grupos de estrelas fixas. Essas estrelas são como os limites celestes que envolvem a rota solar. Em um ano terrestre, 365 dias e uma fração, o Sol passa, de acordo com seu aspecto exterior, por todos esses grupos de estrelas, que são em número de 12 grupos, chamados signos do zodíaco ou simplesmente zodíaco. Assim, o Sol percorre um signo do zodíaco a cada mês. A Terra gira sobre ela mesma, seu eixo, em 24 horas. Durante essas 24 horas, a metade do globo terrestre permanece iluminada pelo Sol, enquanto a outra metade fica no escuro. Chamamos de dia o tempo durante o qual a Terra é iluminada e noite, o tempo que permanece na escuridão. A duração exata dos dias e das noites difere de acordo com os países terrestres e segundo as estações, porque a Terra está inclinada sobre a eclíptica. Por outra parte, a Lua gira em torno da Terra em 4 períodos diferentes de 7 dias e umas frações. Durante esses 28 dias, a Lua muda 4 vezes de aspecto, o que resulta a Lua nova, que é o primeiro quarto, a Lua cheia, o último quarto, os 7 dias necessários para que a Lua passe de um aspecto até o outro marcam uma semana. O mês lunar é de 28 dias, o mês solar de um pouco mais de 30 dias. A procura da concordância desses 2 gêneros de meses tem dado surgimento dos diversos sistemas de calendários entre todos os povos terrestres, sendo que uns consideravam os meses lunares, peles vermelhas e pretas, os outros consideravam os meses solares, e outros ainda consideravam um tempo verdadeiro resultante da colocação da concordância dos diversos meses. Nenhum espetáculo podia impressionar mais ao cérebro humano que a aparição das estrelas e dos planetas durante uma bela noite de estio. E, sem dúvida, são poucos os contemporâneos que realmente se dão conta das maravilhas que o céu apresenta. A ciência moderna nos mostra claramente o quanto a nossa pequena Terra é algo desprezível nesta imensidão dos sóis de variados coloridos. Existem estrelas vermelhas, verdes ou azuis, ao redor das quais gravitam múltiplos planetas povoados com humanidades. Enviamos a todos estes detalhes dos admiráveis escritos de Camille Flammarion sobre esses polêmicos temas. Tudo isso é maravilhoso. No entanto, a ciência contemporânea não descreve mais que as esfinges, os aspectos externos, faz a anatomia da natureza, descuidando de sua fisiologia. Imaginem um sábio que acaba de descobrir um manuscrito em uma linguagem desconhecida. Ele o pesa, mede-o, analisa sua composição química e, enfim, conta com cuidado o número de linhas e de caracteres que o compõem. Assim teremos uma ideia da forma como a ciência se ocupa da natureza. O medo das hipóteses fez com que se abusasse das análises de detalhes. Datando desde o Renascimento, a parcela inteira da filosofia, da síntese das ciências, tinha sido rejeitada sem consideração, longe dos estudos chamados sérios, e todas as elevadas especulações científicas se tornaram coisas escondidas, ocultas, e acabaram constituindo-se nas que hoje são chamadas de ciências ocultas. A parte anatômica do estudo dos astros se tornou uma ciência sob o nome de astronomia, enquanto a parte fisiológica tem sido relegada ao menosprezo sob o nome de astrologia. A seção sintética ou astrosófica tem permanecido quase desconhecida.
O mesmo aconteceu com a química e a alquimia, a física e a magia, a teologia e a teurgia, as ciências naturais e a fisiogonia, os números e a matemática oculta. Quando olhamos pessoas na rua, o que nos interessa não é tanto seu peso, sua roupa, sua cor de pele ou seu caminhar, mas como é sua vida moral, as relações de amizade ou de ódio que podem existir entre eles, suas leis sociais e, finalmente, sua vida intelectual. Porém, a ciência atual considera os astros como passageiros, o que deve ser ignorados na vida real. São grossas massas materiais reagindo umas contra as outras, de acordo com seu volume e seu afastamento. Pelo contrário, a astrologia ensina que os astros são seres viventes, tão vivos quanto os animais terrestres ou os vegetais, que esses astros ainda possuem amizades e ódios e se influenciam uns aos outros por meio dos fluidos que circulam entre eles. A astrologia povoa o céu dos seres vivos e das forças inteligentes, enquanto a astronomia nos mostra acima de nossas cabeças um imenso cemitério de massas inertes e de forças cegas. Aguardando a união oficial das duas ciências, a séria astronomia e a oculta astrologia, indicaremos os elementos indispensáveis para compreender os livros dos antigos e dos modernos astrólogos. É necessário estudar 3 ordens de objetos. Primeiro, os planetas. Segundo, os signos do zodíaco e sua lista das casas planetárias. E terceiro, a relação destes astros e desses signos com a vida e o destino dos entes que vivem sobre os planetas.